Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula da nossa linda e maravilhosa química, tá? E vamos continuar a falar sobre soluções, expressões de concentração, tá? Não esqueçam disso aí. Lembrando que soluções, quando eu vou falar das concentrações específicas, né? As concentrações, elas relacionam a quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de solução, tá? E aí, pessoal, na nossa última aula, nós vimos a massa do soluto presente em 1 litro, em um volume de solução. Isso foi assunto da última aula, concentração comum. Hoje nós vamos falar sobre concentração molar, tá? Concentração molar, ela vai relacionar a quantidade de soluto, só que agora em mols. Então, eu preciso saber o número de mols, ou a quantidade de matéria, tá? Presente em uma quantidade padrão de solução, em um volume de solução, mais especificamente em um volume de 1 litro, ok? Então, concentração comum é isso. Concentração comum, ela expressa, pessoal, expressa o número de mols presente em 1 litro de solução. Número de mols do soluto presente em 1 litro de solução, ok? Bom, para isso, o que eu tenho que saber? Existe uma formulazinha, na realidade duas, vou trocar a cor aqui, duas formulazinhas para a gente determinar a concentração molar, ou concentração em mol por litro, ou às vezes também chamada de molaridade, tá? Primeiro, o símbolo da concentração molar vai ser um M e uma perninha, tá? Nós aqui vamos usar esse símbolo. Dependendo do autor, a gente tem outro. Então, a concentração molar, se eu quero descobrir o seu valor, é só pegar o número de mols do soluto, que é a quantidade de matéria, e dividir pelo volume da solução. Pronto, essa é uma das formulazinhas para a gente determinar aí a concentração molar, ou concentração em mol por litro, tá? Agora, isso aqui, essa fórmula, ela só é válida quando o exercício se refere ao número de mols, esse N aqui, ó, é o número de mols, tá? E o volume, eu vou usar ele em litros. Quando eu divido mol por litro, adivinha qual que vai ser a unidade aqui? Mol barra litro, mol por litro, ok? A unidade desse, à esquerda, depende desses dois aqui, à direita. Bom, só que tem exercício que me dá esse número de mols em gramas. E aí a gente tem uma fórmula, né? Se você se lembra da nossa aula de relações numéricas, o número de mols, ele pode ser obtido dividindo a massa, tá? Da substância pela sua massa molar. Essa formulazinha aqui, ó, nos permite pegar uma massa que está em grama. Vou até escrever aqui, ó. Esse M é uma massa que está em gramas, tá? Dividindo pela sua massa molar. Eu espero que você lembre como é que calcula a massa molar, que geralmente é dada em gramas por mol, tá? E aí, quando eu divido esse por esse, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, corta grama aí nas unidades, adivinha o que sobra? Mol. Então, sempre que eu quero o exercício me der uma mol, a gente chama de quantidade de matéria. Ok? Bom, sempre que o exercício me der uma massa e eu quero saber quanto que essa massa equivale em mol, é só pegar esse valor e dividir pela sua massa molar. Joyce, mas para que isso? Porque tem exercício que vai te dar o valor em massa. E aí, o que acontece? Olha, o número de mols, esse N, né? O número de mols. Como é que eu faço para transformar um valor que está em massa em mol? O N não é a mesma coisa. Olha só, o N não é a mesma coisa que massa dividido pela massa molar?
N igual a massa dividido pela massa molar. Então, o que eu vou fazer? No lugar do N, adivinha o que eu vou escrever? No lugar do N aqui. Eita. No lugar do N, eu vou colocar assim, ó, massa dividido pela massa molar. E o que sobrou? O volume embaixo. Então, Joyce, o que você fez? Gente, deixa eu mudar a cor aqui. Eu peguei o N e substituí por M1 sobre M, tá? E aí, eu tenho a fórmula, uma outra fórmula para a gente obter a molaridade, tá? E aí, qual que é a diferença dessa fórmula para essa primeira? Essa aqui eu vou usar para quando ele referir ao soluto em mol. Essa aqui eu vou usar quando ele me referir ao soluto em gramas, tá? E aí eu divido gramas pela massa molar, que é a unidade de gramas por mol. Uso o volume sempre em litros. E aí cortando grama com grama, fazendo um rearranjo de unidade, que eu vou ter aqui? Mol por litro. Pronto. Aí eu tenho essas duas fórmulas aí. Joyce, não entendi. Quando é que eu vou usar a primeira? Quando é que eu vou usar a segunda? Gente, muita atenção. A primeira, quando ele se referia ao soluto em mol. 3 mols de soluto, blá, 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 estão presentes em um volume tal. Usa essa fórmula aqui. Quando ele falar assim, olha, 3 gramas de soluto, 20 gramas de soluto, quando ele referir ao soluto em grama, eu uso essa fórmula aqui. Então, entendam a diferença entre uma e outra, ok? Bom, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é as unidades de massa molar, unidade de concentração molar, às vezes também chamada de molaridade. Molaridade, concentração molar, concentração em mol por litro, é tudo a mesma coisa, tá? Qual que é a unidade aí, pessoal? A unidade, Joyce, é mol por litro. Ou tem exercício que em vez de escrever mol barra litro, ele vai escrever assim, ó, mol. Como é barra, é como se fosse numerador dividido por um denominador. Eu posso pegar esse numerador que está embaixo e passar multiplicando, só que com expoente invertido. Então, mol por litro ou mol por litro a menos 1 é a mesma coisa. E tem hora que o exercício vai escrever assim, ó, molar. O que é molar? Mol por litro. Ou tem hora que ele vai escrever o símbolo do molar, o M maiúsculo. Então, olha só, se aparecer isso aqui, ó, 3 molar. Eu não gosto desse molar ou desse M aqui, tá? Mas se aparece 3 molar, deleta esse molar e escreve 3 mol por litro. É a mesma coisa, essa unidade e essa aqui. Ou às vezes aparece também assim, ó, 0,2 molar. Desse jeito. Gente, apaga esse M, escreve 0,2 mol por litro. Eu gosto que aparece assim, mol por litro. Fica melhor, beleza? Então, cuidados que você tem que ter. Lembra dessas formulazinhas aí, que eu particularmente não gosto de fórmulas, tá? Mas a gente vai usar. E lembra das unidades aí que pode aparecer, tá? Pode aparecer em mol por litro. Pode aparecer aí mol por litro a menos 1, mol por litro a menos 1, molar ou M também, beleza? Então, vamos para frente. Bom, 2 exercícios aí para a gente brincar. Número 1. Qual a concentração em mol por litro? Concentração em mol por litro. O que é isso, Joyce? Gente, ele está querendo saber o valor da concentração molar do M com perninha, tá? Concentração em mol por litro, molaridade ou concentração molar é a mesma coisa. Qual é a concentração em mol por litro de uma solução preparada pela adição de 5 mols de cloreto de sódio para 2 litros da solução? Gente, 5 mols do soluto para 2 litros da solução. Dá para fazer isso de cabeça, tá? Só observar lá qual que é a definição de concentração molar. É o número de mols do soluto que eu tenho em 1.
1 litro. Gente, dá pra fazer por regra de 3 isso aqui. Eu vou colocar na fórmula, mas vamos primeiramente por regra de 3. 5 mols de cloreto de sódio ou 5 mols do soluto está presente em 2 litros de solução. 5 mols do sal ou do soluto está presente em 2 litros de solução. Qual que é o conceito de concentração molar? Concentração molar, né, que é o M de Pernona, é o número de mols que eu tenho em 1 litro, ou seja, é o número de mols que eu tenho em 1 litro. Regra de 3, pessoas. Multiplica cruzado, por isso que eu gosto de regra de 3. Na realidade, gente, dá para fazer de cabeça, olha só. 5 está presente em 2. 1, que é a metade, né? Tem quantos mols lá dentro, proporcionalmente? Isso. De cabeça aí. 2,5 mols para 1 litro, ou seja, por litro. Pronto, essa é a resposta. Joyce, mas eu gosto de fórmula. Então, qual fórmula que a gente vai usar? Vou voltar aqui. Gente, qual fórmula que expressa soluto em mols? Não é essa primeira aqui? Então, vamos lá. A fórmula é essa aqui, ó, molaridade. Deixa eu só mudar a cor, pessoal. Deixa eu fazer com outra cor aqui, azul. Molaridade não é o número de mols do soluto pelo volume da solução? Então, a molaridade vai ser, quanto que eu tenho de soluto? 5 mols. Dividido pelo volume. Qual que é o volume? 2 litros. 5 dividido por 2 litros, 2,5 mol por litro. Embora a fórmula seja mais fácil, tá? No futuro você vai precisar muito mais usar o raciocínio em relação à regra de 3, porque nem todos os exercícios que vêm nos vestibulares vêm relacionados à fórmula, tá? Então, depois que você aprende a usar o raciocínio, fica mais fácil. Agora, vamos para o exercício número 2. Vamos lá. Qual a molaridade? Aí, olha só, qual a molaridade? Joyce, molaridade gente, molaridade, concentração molar ou concentração em mol por litro é a mesma coisa. Ele quer saber esse M aí. De uma solução preparada a partir de 20 gramas. Nossa, agora ele está referindo ao soluto em gramas. Cuidado. Perfazendo um volume total de 400 ml. Pessoal, alguns cuidados que eu tenho que ter aí. Primeiro, ele está referindo ao soluto em gramas. E segundo, o volume está em ml. Quando ele fala molaridade, molaridade não é o número de mols que eu tenho em 1 litro, nem mol por litro. Essa não é a unidade? Então, o soluto tem que estar em mol e o volume tem que estar em litros. Lembrando que passar de ml para litro é só dividir por 1000. Dividir por 1000 é andar 3 casas para trás, ou seja, 400 ml é a mesma coisa que 0,4 litros. Pega a vírgula que está lá no final, anda 1, 2, 3 casas, 0,4. Ok? Bom, então, o volume nós já passamos para litro, facilitou a nossa vida. Agora, a massa. Vamos passar essa massa para grama? Se você não lembra como é que passa grama para... pega grama e transforma para mol, né? Um valor que está em grama. Eu quero saber quanto que ele corresponde em mol. Volta na nossa aula lá de relações numéricas e assiste de novo, tá? Essa é uma das coisas mais importantes que nós vamos precisar durante esse ano. Como transformar mol em grama ou grama em mol. Esse valor que está em gramas corresponde a quantos mols? Bom, olha só. Para mim fazer essa transformação, eu preciso da massa molar do NaOH. E aí eu já fiz essa conta aqui em cima para vocês, tá? Massa molar do NH é só pegar a massa molar de cada um dos átomos aí e somar. Peguei esses valores lá na tabela periódica, somei, deu 40. Então, agora, 40 o quê? Gramas por mol. O que significa, Joyce, 40 gramas por mol? Gente, 40 gramas por mol significa que cada 40 gramas corresponde a 1 mol. Mas o exercício falou 20. Pois é, 20 gramas corresponde a quantos mols? N,
né? Aí observa que aqui 40 corresponde a 1, 20 que é a metade, se a gente multiplicar e resolver a continha aí, dá quanto? 0,5 mols, ou seja, 20 gramas é a mesma coisa que 0,5 mols. Gente, já facilitou demais a nossa vida. Olha só, o que o exercício está falando? Qual a molaridade? O que é molaridade? O número de mols que eu tenho em 1 litro, tá? De uma solução aquosa preparada a partir de 20 gramas, que é a mesma coisa que 0,5 mols, fazendo volume de 0,4 litros. Gente, olha aí, depois que eu transformei, eu posso fazer isso aqui, ó. 0,5 mols, que é a mesma coisa que 20 gramas, só que a gente tem que usar em mol, está presente em 0,4 litros, tá? E o que é a concentração molar? É o número de mols que eu tenho em 1 litro. E aí a gente multiplica cruzado isso aí. A molaridade vai ser 0,5 vezes 1, 0,5. Esse 0,4 vai passar aqui multiplicando o M, né? E aí ele vai passar dividindo. Já vou colocar direto dividindo. Então, a molaridade aí vai ser, dividindo esse valor, 1,25 mols por litro. Mols presente em 1 litro. Beleza? Joyce, mas você fez regra de 3. Sim, justamente. Regra de 3, tá? Eu não gosto de fórmula, mas alunos têm muitas dificuldades. Eu vou fazer aqui uma formulazinha para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, como o exercício está em grama, 20 gramas, como o exercício está referindo ao soluto em gramas, volta aqui. Eu vou precisar dessa segunda formulazinha aqui, ó, tá? Inclusive, vou até copiar ela aqui. Ai, ai. Deixa eu ver se eu lembro minha copia. Não, deixa quieto. Vou escrever ela de lá de novo, tá? E aí, molaridade é igual à massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Agora, substituindo pelos dados do exercício, qual que é a massa? 20 gramas. Qual que é a massa molar? A gente já calculou lá em cima. 40. Qual que é o volume em litros? Esse volume sempre em litros, tá? Qual que é o volume em litros? 0,4. Então, a molaridade, multiplica esses dois de baixo aqui, né? E aí vai dar 16, 20 dividido por 16, que é igual a 1,25 mol por litro. Fórmula é bom, né? A gente não precisa pensar, né? Mas é como eu tenho os alunos mais inteligentes do mundo, né? Eles gostam de pensar, gostam de desafios, tá? Tentem aprender por regra de 3. Faça, na realidade, tenta aprender pelos dois caminhos, ok? Fórmula ou regra de 3. Continuando aí. Mais um exercício aí pra gente brincar. Como se deve preparar 500 ml de uma solução 0,1 mol por litro? Gente, olha só, 0,1 mol é para 1 litro, mas o exercício quer preparar 1 litro? Não, ele quer preparar quantos litros? Gente, 500 ml passando para litro é a mesma coisa que 0,5 litros, tá? Então, olha só, 0,1 mol corresponde, está presente em 1 litro. Só que o nosso exercício, ele quer preparar quanto de volume? 0,5 litros, a metade, tá? Em quantos mols que eu vou precisar? A metade de 0,1, ou você multiplica cruzado, também dá na mesma, dá 0,05 mols. E aí, pessoas, desafio a vocês. Vai lá e busca 0,05 mols de NaOH. Dá para fazer isso? Não, não dá para contar essa quantidade. Não dá para ir buscar. Você vai contar como? Não dá para ver as moléculas, as substâncias e contar 1, 2, 3? Dá para contar 0,05 mols? Não.
Dá para pesar? Agora sim, dá para ir lá na balança e pesar. Então, o que eu sugiro para vocês? Toda vez que eu achar a quantidade de mols, converte esse valor que está em mol para massa. E de novo, olha aí. Para me converter mol para massa, eu preciso da massa molar. Para converter massa para mol ou mol para massa. E aí, o que eu vou fazer? Abrir essa massa molar. Eu já fiz a continha ali. Massa molar 40, tá? 40 aqui gramas está para 1 mol. Vou abrir isso aí para vocês enxergar melhor. 40 gramas está para 1 mol. Abri a massa molar. Quantos mols que eu tenho aí? 0,05 mols. Esse 0,05 mols corresponde a qual massa? E aí multiplica cruzado, M1 vezes 1, M1. 40 vezes 0,05, 2 gramas. Pronto. Agora sim, 0,05 mols é a mesma coisa que 2 gramas. Só que aqui é uma mesma quantidade expressa em mol e aqui é a mesma quantidade expressa em gramas. Tá? Joyce, mas e daí? Gente, eu quero 0,5 mols para meio litro. Como é que eu vou preparar uma solução? Pesar 2 gramas de NaOH de soda cáustica é possível? Sim, compra lá uma soda no mercado, vai lá numa balancinha, coloca lá 2 gramas, depois você vai pegar esses 2 gramas, colocar aqui dentro desse negócio chamado balão volumétrico, tá? Detalhe que esse balão é um balão de 500 ml, ou meio litro, né? Vou colocar lá essa quantidade de sal e depois eu vou completar o volume até chegar aqui nesse traço aqui, que é o menisco. Pronto, é assim que eu faço a solução. É igual fazer a solução, gente, é igual fazer o suco. Você coloca o pozinho, depois completa com água, né? E dá uma mexidinha lá. Fazer um suco é fazer uma solução. Só que no laboratório a gente tem uma vidraria própria para isso, que se chama balão volumétrico. Balão volumétrico. Volumétrico. Tá? Então, a resposta aí vai ser a seguinte. Eu vou pesar 2 gramas de NaOH, tá? E acrescentar desculpa a letra aí, acrescentar água até 500 ml. Pronto, é assim que eu vou fazer uma solução, tá? E aí, fazendo desse jeito aí, você vai ter uma solução do jeito que o enunciado pediu. Vou ter meio litro, né, de solução 0,1 mol por litro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E vamos fazer alguns exercícios sobre isso aí. Então, vamos lá. Primeiro deles. A figura abaixo mostra 3 soluções com as respectivas quantidades de solutos utilizados em suas preparações. Então, a primeira solução, eu tenho aí 23,4 gramas de NaCl em 1 litro de solução. E aí, o que ele quer saber? A concentração em mol por litro. Gente, não esquece de fazer essa leitura aqui, não. Qual que é o valor de A? A é a concentração em mol por litro. Na solução 2, a mesma coisa, tá? Nesse segundo caso aí, eu quero saber a concentração em mol por litro e aqui também. Bom, eu começaria pela mais fácil, que é a do meio, tá? Joyce, por que você acha essa mais fácil? Gente, porque ele já falou sobre o soluto em mol. Quando já está em mol é facinho. Olha só, 1 mol está presente em 500 centímetros cúbicos. Gente, lembrando que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Então, eu posso até apagar esses 500 centímetros cúbicos e escrever ml, tá? É a mesma coisa. Ou se você quiser deixar... Olha só, gente, 1 mol está presente em 500 ml. Lembra que 500 ml é meio litro? Eu vou até fazer isso aqui embaixo, olha só. Vou fazer a regrinha de 3. 1 mol está presente de soluto, né? Soluto. Está presente em 500 ml. Gente, mas 500 ml não é a mesma coisa que 0,5 litros, passando de ml para litros. Não é a mesma coisa que meio litro. O que é a molaridade? É o quanto que eu tenho em 1 litro.
o dobro. Nossa, dá para ter feito de cabeça, assim, ó, papum. Olha só, dobrou o volume, dobrou a molaridade. Então, a molaridade aqui, ó, é 2 mol por litro. Pronto. A letra B a gente já sabe, é 2, tá? Agora, aqui já não tá tão simples, né? Ele refere ao soluto em gramas, ok? Posso jogar na formulazinha? Pode, né? Mas eu gosto de regra de 3. Então, vamos lá. Gente, 0,4 gramas de NaOH está presente em 1 litro. Agora a pergunta é 0,4, esse valor 0,4 equivale a quantos mols? A ideia é a gente pegar esse valor e transformar para mol. Como é que eu faço para transformar para mol? Preciso da massa molar, que já está pronta aqui em cima a continha. A gente já fez esse valor, tá? E aí vamos fazer essa conta aí. 40 gramas está para... o programa petecou aqui. Vou fazer aqui embaixo. 40 gramas, a massa molar, está para 1 mol. 1 mol. No meu exercício, eu tenho quanto em gramas? 0,4 gramas. 0,4 gramas corresponde a quantos mols? Tá? Multiplica cruzado, vai ficar 0,4 vezes 1, 0,4. Esse 40 está multiplicando o N, ele estaria aqui, só que ele passa dividindo, já vou colocar ele embaixo direto. Então, o N, pessoal, vai ser 0,01. 0,01 mol. Pronto. Gente, olha só. Esse 0,04, vou até apagar isso aqui, ó. 0,04 gramas não é a mesma coisa que 0,01 mol? Então, olha só, esse valor em gramas corresponde em mol a 0,01 mol. Então, esse valor não está presente em 1 litro? Sim. Então, a molaridade aqui, ó, a molaridade é 0,01 mol por litro. 0,01 mol por litro, beleza? Ai, Joyce, mas ficou confuso, meu cérebro bugou. Usa a fórmula, ser humano, tá? Mas eu aconselho você a voltar, assistir o vídeo, reassistir de novo até entender isso aí. Esse conteúdo é muito importante. Fórmula. Qual fórmula que a gente vai usar? Aquela segunda, tá? Por quê? Porque ele me referiu ao soluto aqui em gramas, tá? Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. M1 sobre a massa molar vezes o volume. Substituindo aí a massa, 0,4 gramas. A massa molar tem que calcular, eu já fiz a conta, tá aqui em cima, 40. E o volume em litros é quanto? 0,5 litros. Resolvendo isso aí, adivinha quanto que vai dar? 0,01 mol por litro. Pronto. Então, por regra de 3 ou pela fórmula, a gente vai chegar no mesmo lugar. Então, o valor de C, 0,01 mol por litro. A gente já consegue chegar na resposta, né? Mas vamos fazer aqui. Aqui, para ganhar tempo, vou fazer por fórmula. Como ele referiu ao soluto em gramas, né? Eu vou escrever a fórmula aqui, ó. Molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Molaridade é igual. Qual é a massa que ele deu? 23,4. Pela massa molar. Massa molar de quem? NaCl. Já fiz a conta, tá lá em cima. 58,5. E o volume aqui? 1 litro. Volume 1 litro. Então, pessoal, resolvendo essa continha aí, 23,4 dividido por 58,5 me dá o valor aí de 0,4 mol por
litro. Então, pergunta é, onde é que eu tenho essas respostas aí de acordo com a sequência, né? O valor de A, 0,4. Eita, essa caneta ficou muito ruim. Ai, falhou. O valor de A, 0,4. O valor de B, 2. E o valor de C, 0,1. Onde é que eu tenho isso aí? 0,4, 2 e 0,1. Letra B de bola. Tá? Desculpa aí o garrancho. Ok? Bom, mais um exemplo disso aí pra gente brincar. Devido à sua propriedade germicida, o permanganato de potássio, essa cor aqui não é legal. O permanganato de potássio pode ser empregado no tratamento de ferida. No tratamento de feridas. A massa necessária desse germicida para preparar 2,5 litros, para quem não sabe, isso aqui é volume, é o valor de V, tá? Quando ele fala litro, eu já sei o volume, ok? De uma solução, 0,2 mol por litro. 0,2 mol por litro, o que é isso aqui, gente? A molaridade, tá? Mol por litro é a unidade de molaridade. A massa necessária é o que ele quer saber, tá? Então, vamos lá. Fórmula regra de 3, muito bem. Vamos por regra de 3. Gente, 0,2 mols é para 1 litro. Vou abrir isso aqui, ó. A molaridade, que é 0,02 mol, está para 1 litro. Quando não tem nada aqui, a gente entende que é 1. Eu só abri isso aqui, tá? 0,02 está para 1. Só que ele quer preparar quanto, gente? 2,5 litros. 2,5 litros. E aí isso corresponde a quantos mols? Multiplica cruzado. N vezes 1 é N. 0,02 vezes 2,5. 2 vezes 2,5 dá 5. Com duas casas decimais, 0,05 mols. Pronto, eu sei o número de mols. Toda vez que eu achar mols, eu vou transformar isso para massa. E 0,05 mols corresponde a quanto em grama? Para a gente fazer essa transformação, eu preciso da massa molar. E eu já fiz essa conta para você, tá? Lembrando que massa molar eu pego a massa da substância lá na tabela periódica, tá? E vou somando aqui. Tem 1 potássio, 1 manganês e 4 oxigênios. Por isso que é 4 vezes 16, tá? Agora, a massa molar aí é 158, então é 158 gramas por mol, ou seja, para cada 1 mol. Aqui eu tenho quantos mols? 0,05. Gente, 158 equivale a 1 mol. Agora, 0,05 corresponde a quanto em grama? Tá? Multiplica cruzado isso aí. M1 vai ser M1 vezes 1, M1, 158 vezes 0,5, tá? Quando eu multiplico 158 vezes 0,5, dá 7,9 gramas. A alternativa correta, letra E de esperança. Ai, Joyce, não entendi. Gente, volta, veja, reveja o vídeo, tá? Não tenha preguiça. Isso é muito importante. Mas se de tudo você não consegue, de tudo não consegue, vamos usar a formulazinha aí. E aí, primeira pergunta é, qual fórmula? Tem duas que relacionam a molaridade. A que usa massa, ele não perguntou sobre massa? Então, molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. A molaridade ou concentração molar a gente tem? Tem lá no enunciado 0,02. A massa a gente tem? Não é o que ele quer saber, então vou deixar quieto aqui. A massa molar a gente tem? Não tem, mas a gente calculou lá em cima, tá vendo? 158. Massa molar tem hora que o exercício dá e tem hora que você tem que calcular, tá? O volume que ele quer tem? Tem 2,5. Pronto. Multiplica cruzado, ok?
M1 vai ser igual, aqui quando não tem nada a gente entende que é 1, igual a multiplicação desses valores aí, ó, 0,2 vezes 158 vezes 2,5. M1 vai ser igual, multiplicando isso aí tudo, adivinha quanto que vai dar? 7,9 gramas. A mesma coisa que a gente fez lá em cima. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me procurem, tá? Nas redes sociais que eu respondo a vocês tranquilamente. Ok? Beijo no coração. Até mais.